uma das temáticas mais legais da disciplina, tá? De verdade. Bom, pessoal, a questão do módulo eu já apresentei, então eu vou pular sobre isso. Tem aqui, então, detalhado. E aí, pessoal, eu gostaria de discutir, eu sei que na semana passada a gente falou sobre alguns conceitos, mas hoje a gente vai focar na questão da educação para as relações interétnicas, né? E para a diversidade cultural. Para isso, a gente precisa conhecer alguns conceitos importantes. Vocês já devem ter ouvido falar que todos nós somos iguais, certo? Quando a gente fala que todos nós somos iguais, a gente está fazendo referência a um conceito que a gente chama de humanidade. Então, quando eu falo que todos nós somos humanos, então eu estou partindo do pressuposto que todos nós somos iguais. Porém, todos somos iguais a alguns e diferente dos outros, correto? Então, assim, somos iguais porque somos humanos. Porém, nós somos mais parecidos com determinados grupos e menos parecidos com outros grupos, que por sua vez são parecidos entre si e diferentes da gente. Esse conceito é o conceito de diversidade, quando a gente compara similaridades entre grupos. Então, por exemplo, quando a gente pensa no recorte étnico, a gente tem grupos, né, de pele branca, grupos de pele escura, grupos de pele preta, grupos de pele amarela, né? Então a gente tem esse recorte de diversidade. Todos nós somos humanos, mas somos diversos, porque temos cor de pele diferente, certo? Na questão da sexualidade, né? Algumas pessoas são heterossexuais, outras são bissexuais, outras são pansexuais, outras são homossexuais. Somos diferentes dentro do nosso grupo. Então, assim, todos os homens homossexuais, eles fazem parte de um grupo que são os homens homossexuais, mas eles fazem parte da humanidade. Grupo do qual os homens heterossexuais também fazem parte, e as mulheres heterossexuais também, e as mulheres homossexuais também. Entende? Então, assim, a gente tem uma unidade, que é sermos humanos, porém nós temos as diversidades que têm a ver com a forma que nós existimos, tá? Isso pensando tanto em questões biológicas quanto questões culturais. Aí tem um outro conceito também que a gente não pode perder de vista, que é o conceito de identidade, que é que todos nós somos diferentes de todos. Então, eu, Luiz Gustavo, eu sou diferente da Thelma. Né? Mas, e aí, pensando na questão da diversidade, a Thelma é uma mulher, eu sou um homem, então a gente ocupa grupos diferentes, só que nós somos humanos. Entende? Então, assim, a gente tem níveis de reconhecimento de sujeito para totalidade, né? E não tem nada de errado nesses conceitos, tá? Que todos somos iguais a todos na perspectiva da humanidade, que alguns são mais parecidos com uns e diferentes dos outros, que por sua vez são parecidos com esses outros e diferentes desses uns, isso é diversidade. Só que cada sujeito que compõe cada um desses grupos também tem uma forma de existir que é única, e aí a gente tem a dimensão da identidade. Quando a gente pensa em educação voltada para as relações interétnicas e para a diversidade cultural, a gente deve considerar todos esses níveis. Considerar que somos todos humanos, portanto, todos devemos ser respeitados, bem tratados, entendidos, poder existir nos espaços. Só que a gente não pode perder de vista que, apesar de sermos humanos, existimos enquanto grupos identitários e existimos enquanto identidade. Né? Então, a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode simplesmente dizer somos da mesma espécie, somos da mesma raça, então não existe nenhum tipo de discriminação, segregação, violências, porque somos todos humanos. Isso não é verdade. Porque quando a gente pensa na organização, no nível de diversidade, a gente começa a perceber os preconceitos. Porque aí parece que as pessoas esquecem que somos todos humanos, né? Apesar de sermos diferentes, somos todos humanos. E aí a questão da diferença, ela acaba sendo o fator mais importante para discriminar o outro, né? Sendo que deveria ser o fator mais importante para agregar, porque é legal você juntar as diferenças, né? Dentro de um grande mexido, né? Então essa é uma questão que é muito importante. Então toda vez que a gente pensa na educação voltada para essas temáticas, a gente tem que pensar esses níveis de organização que nós humanos, nós estamos organizados na sociedade, nesses níveis que nós estamos organizados na sociedade, certo? E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Aquela pergunta do Bruno, eu falei, ok, a questão do recorte de gênero e sexualidade é importante, mas aqui na disciplina a gente está preocupado com a questão do recorte, né, étnico-racial, principalmente. O que acaba acontecendo na prática,
quando a gente pensa na dimensão tanto da diversidade quanto da identidade, essas diferentes formas de existir, elas podem gerar estranhamento em determinadas outras formas de existir, e isso cria processos de discriminação e preconceito simplesmente porque o outro existe. Então, aí, vejam, eu organizei algumas formas, né, da diversidade se organizar, né, algumas categorias que a gente pode se organizar e que, em algum sentido, pode tornar um humano menos humano. Então, por exemplo, quando a gente pensa em categoria raça, a gente tem raça negra, branca, parda, amarela, indígena, povos, que são os povos originais, gênero masculino, feminino, transgênero, fluido, não binário, orientação sexual, homossexual, bissexual, heterossexual, pansexual, condição econômica, miserável, pobre, até chegar nos bilionários. A gente existe dessas maneiras, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ser uma mulher negra, bissexual, rica, ou pode ser um homem transgênero, pardo, pansexual e miserável. Então, a gente pode existir dessas diferentes formas, porque não são formas excludentes, são formas que elas existem simultaneamente nas nossas identidades, nas nossas diversidades, né? E aí, assim, não precisa nem pensar muito sobre quais são as formas que estão mais sujeitas a preconceito. Então, por exemplo, quando eu penso nesse rol, né, nessa lista de diversidade de raça, eu acho que não é... Eu espero que ninguém fique surpreso que as pessoas pretas são as que sofrem mais preconceito dentro desses grupos. E aí você tem preconceito também com outros grupos, mas é inegável que o grupo aqui, pelo menos no Brasil, que sofre mais preconceito é esse grupo. Mesmo que ele seja um preconceito do tipo estrutural, tá? Um racismo estrutural, que a gente vai discutir numa das aulas aí para frente. A mesma coisa, eu acho que também todo mundo deve ter essa clareza que o sexo feminino, ele é considerado por muitos homens como sexo inferior. A ponto, por exemplo, o mesmo discurso, se é um homem que fala, ele é ouvido, se é uma mulher, ela é silenciada. A mesma coisa, pode ser dita a mesma coisa. E isso eu já vi aqui na universidade 1 milhão de vezes, tá? A professora tenta falar alguma coisa, ninguém escuta. Aí vem um professor e fala exatamente a mesma coisa e ele é escutado. Entende? Então a gente pode falar sobre essas questões aqui com todos esses recortes aqui, né? O mundo ideal seria que todo mundo entendesse que isso são formas de ser humano. Então somos todos iguais, né? As nossas diferenças, mas não é assim que funciona, né, gente? Então, importantíssimo a gente pensar sobre essas questões aqui. Aí um ponto importante, que a gente tem que reconhecer e respeitar a diferença, né? Para garantir equidade, só que aí quando a gente vai para a sociedade, que a gente vê machismo e violência contra a mulher, racismo e discriminação com o negro e indígena, xenofobia, né, e atitude preconceituosa não só contra estrangeiros, tá, gente, contra pessoas do mesmo país. Dependendo da região, se você é do Nordeste, você é colocado na categoria nordestina, independente de onde você seja. Se você é da Paraíba, da Bahia, do Sergipe, não interessa, é colocado no mesmo balaio. Apesar de você ter acentos, né, sotaques diferentes, culturas diferentes, manifestações culturais diferentes, territórios diferentes, as pessoas colocam no mesmo balaio. E não é muito raro colocar, usar algum tipo de termo pejorativo para colocar essas pessoas. Isso é xenofobia também, tá? Não precisa ser só contra estrangeiro. Pessoas que são de outro local, que vêm para... Aqui em Uberaba tem bastante nordestino, né? E é bem interessante que a boa parte deles trabalha em setor de serviço, sabe? Caixa de mercado, é muito comum. Então você escuta vários sotaques do Nordeste, é bem interessante, assim. Aqui na UFTM, a gente também tem alguns alunos, até do Norte também do país, não só do Nordeste, mas do Norte. E é bem interessante que os salários são muito diferentes, né? Ou seja, essas pessoas, elas existem, mas muitos outros colocam elas como inferiores porque elas não são do Sudeste. Então, isso é uma coisa que acontece e muito, tá, gente, também. Homofobia é o meu lugar de fala, né? Piadinha. A gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês, é tão cansativo, porque, assim, eu acho que não tem um dia que eu não escuto alguma piadinha, não comigo, porque quando você ocupa um espaço igual eu ocupo hoje,
É muito difícil as pessoas, as pessoas com quem se convive, elas não têm geralmente esse tipo de atitude, pelo menos não na tua cara. Mas aí, quando eu não estou nesse ambiente aqui, na academia, por exemplo, vira e mexe, você vê o outro chamando o cara de viado para poder ofender. Isso é diário, tá, gente? Então, tem muita homofobia. Mas eu acho que a transfobia é pior ainda. A transfobia é pior ainda. Inclusive, logo depois que eu acabar a aula de vocês aqui, eu tenho uma aula, eu dou uma disciplina de cinema, né? Aqui pro pessoal, que é uma disciplina maravilhosa, tá, gente? E aí, esse semestre, a gente resolveu fazer uma mostra de cinema sobre diversidade. E aí, Thelma, tem um grupo que fez um vídeo sobre etarismo tão lindo, tão lindo. E aí tem, né, um grupo que trabalha a questão do capacitismo, do racismo, da homofobia, da questão de gênero. Então, são 7 curtas, né, que o pessoal fez, que trata essa questão. E aí um grupo entrevistou um homem trans e uma mulher trans. E aí essas pessoas deram depoimento. Eu chorei, gente, porque assim, eu vi antes, né, que a mostra vai ser daqui a pouco, vai ser às 9 horas. E é incrível a dor dessas pessoas. Por quê? Porque é uma violência diária, simplesmente porque essas pessoas existem, né? E é a mesma coisa, questão de visibilidade de pessoa com diferença, com deficiência, né? Questão de exclusão por questão financeira. Então, assim, gente, apesar de sermos todos humanos, as nossas diferenças e as nossas identidades, elas não são respeitadas muitas vezes na coletividade. Então, essa é uma questão para a gente refletir. Aí eu vou trazer alguns exemplos aqui que as pessoas acham que é banal. Eu já ouvi muita gente. Outro dia eu tive que falar para minha cunhada que ela veio, uma mulher branca, né? Obviamente, que ela veio comentar, porque quando eu era adolescente, o povo colocava essas piadas e estava tudo bem. Aí eu falei para ela assim: tá tudo bem mesmo? Você já fez terapia? Faz terapia para você ver o que acontece. Tudo isso que a gente fala que estava tudo bem, não é que estava tudo bem. A gente aceitava porque era colocado desse jeito, mas não estava tudo bem. E a gente colhe fruto disso até hoje. Faz uma sessão de terapia que você vê o tanto de coisa horrível que a gente acaba, por causa dessas brincadeirinhas, do gordinho, do 4 olho, sabe? Isso eu tô falando questões desse tipo, mas, por exemplo, colocar apelido com Pelé, Mussum, Tição, café, chocolate, sabe? Isso. Qual que é o problema? A pessoa aceita. Gente, não é que a pessoa aceita, na verdade, se ela não aceitar, o pessoal vai fazer pior. Então, o que você faz? Você aceita, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Você é uma pessoa preta? Não. Então, não chama uma pessoa preta de Pelé ou de Mussum. Mas e se uma outra pessoa preta chamar o outro de Pelé e Mussum? Aí é uma questão dessas pessoas se entenderem, tá? Não sei se tem mais homens homossexuais aqui, mas é muito comum que quando a gente está entre grupos de homens homossexuais, a gente se trata pelo feminino, tá? É muito comum. E aí, uma vez, uma professora aqui, ela veio me tratar pelo feminino. Eu fiquei muito bravo. Por quê? Porque um amigo meu que é gay me tratar pelo feminino, ok. Mas uma professora que não faz parte do meu círculo próximo de amizades, ela não tem esse direito. Porque isso é ofensivo. Porque eu não sei se nessa fala dela, ela não está querendo, na verdade, debochar da minha existência. Porque eu sei que quando um amigo meu gay me trata pelo feminino, eu trato ele pelo feminino, é uma forma da gente ter um dialeto próprio, uma forma da gente se encontrar enquanto diversidade. Agora, quando é uma pessoa que não faz parte desse grupo, isso pode ser um constrangimento, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Mas eu falei para essa professora, eu falei assim, você não faça isso. Não faça isso. A menos que você tenha algum amigo seu gay que seja muito próximo, que aí você entenda tudo que ele vive. E mesmo assim, você não vai tratar ele pelo feminino. Aí que você não vai fazer isso. Porque você vai perceber que esse tratamento aí, vindo de quem não é homossexual, é uma forma de ofender. E aí a pessoa fala, não tem intenção. A questão dos preconceitos estruturais. A pessoa não tem intenção, mas está incorporado já. Porque é tão normalizado que a pessoa acha que está tudo certo, e não está. Né? Eu vou trazer mais alguns aqui, né? Elogiar a pessoa preta falando que tem alma branca, fazer piada do tipo coisa de preto, serviço de preto para coisa mais mal feita, dizer que é negro, mas é bonito, ou que apesar do cabelo ruim é inteligente, né? Isso aí, gente, é muito violento. E eu fico pensando, como que as pessoas não conseguem perceber que você inferioriza o outro simplesmente porque ele tem aquela cor de pele que ele não pode fazer nada em relação a isso. A pessoa simplesmente nasce com aquela cor de pele. E aí como que se atribui
características negativas simplesmente que a pessoa tem uma cor de pele X ou Y. É a mesma coisa eu dizer assim, olha, o lápis de cor azul, ele é infinitamente melhor que o lápis de cor vermelho. Gente, é lápis. Entendeu? Sendo azul ou vermelho, é lápis. Agora, por que ele é melhor? Porque ele é pior. Né? Então, é uma questão aí. Me dá uma revolta, tá? Eu fico revoltado, tá, gente? Mas eu vou maneirar aqui, ó. Usar eufemismo como moreninho, escurinho, pessoa de cor, evitando a palavra negro. Eu estou orientando uns alunos da pedagogia, né? No TCC. E aí eu estou orientando uma mulher preta, né? Super, nossa, maravilhosa, gente, maravilhosa. Ela é do polo, acho que é polo serrano, se não me engano. Ela é maravilhosa, assim. E aí ela falou para mim o tanto que ela fica incomodada quando alguém tenta falar sobre ela ou sobre a filha, usando essa questão de ser moreninha, com medo de falar preta, que você é uma mulher preta. E, na verdade, o ofensivo é você tentar amenizar uma característica que a pessoa já tem. Né? É o preconceito estrutural, de novo, né? O racismo estrutural aí, vindo forte. Negar a ascendência negra do mulato, dizendo que ele não é totalmente negro, que essa questão de limpar sangue, melhorar a raça, gente. Só aí tinha um movimento fortíssimo aqui no Brasil nos anos 60 e 70, que era proposto que os descendentes de pessoas pretas e brancas optassem por casar com pessoas brancas para que fosse reduzindo o número de pessoas pretas, para branquear a população, sabe? É uma coisa... Bom, o que o Hitler fez, né, gente? É basicamente isso, tá? Fazer comparação usando cor branca como símbolo do que é limpo, bom e puro, em contrapartida usar a cor preta representando o que é sujo, feio e ruim. Certo? E aí, pessoal, lembra que eu falei da Rosa Margarida, que tem a palestra? Para poder preparar essa parte da aula, eu utilizei um almanaque dela que eu deixei para vocês, na leitura obrigatória, tá? Que aí ela traz várias questões desse tipo aí para a gente refletir. Certo? Então, assim, é uma autora que vocês vão ter a oportunidade de ver uma palestra dela aqui na disciplina. Pessoal, esses indicadores aqui, eu não vou tratar, eu coloquei aqui no slide vários, mas eu coloquei também esses indicadores disponíveis para vocês. Mas eu queria só apontar um ou outro, tá? Para vocês terem uma ideia. Quando a pessoa fala, não tem racismo no Brasil. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns dados. A taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais idade, por raça ou cor, era de 13, né, de quase 14% entre negros e de quase 6% entre brancos. Se a gente considerar que a população preta e branca, pensando no Brasil como um todo, tá, gente? A gente tem uma distribuição, tem um pouquinho mais de pessoas pretas, tá? Se eu não me engano, acho que no Brasil dá 55% de pessoas pretas e 45% das outras etnias. Mas vamos considerar que seja 50% e 50%. Correto? Então, o que eu esperaria? Se tem 14% de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais, entre pessoas pretas, eu esperaria, se não tivesse nenhum tipo de discriminação, que tivesse o mesmo percentual de pessoas brancas. E isso não é verdade. Mas tem um pouco menos de pessoa branca, mas não é metade, tá, gente? Não é metade da população, não é metade, não é tipo, temos 100 negros e 50 brancos, não é isso. A gente tem 55 negros, 45 brancos, proporcionalmente. Né? Para cada 55 negros tem 45 brancos, e aí a proporção de asiáticos, povos originários é bem menor, tá? Mas, então vejam, esse é um dado para a gente pensar. Um outro dado aqui, o mapa de violência. A taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, que é o último indicador aqui. Entre 80 e 2010, cresceu de 11,7 para 26,2. Enquanto o número de homicídio de branco caiu 27,1%. Então, olha, a taxa de homicídio geral aumentou para 26,2%. Só que homicídio de brancos caiu 27,1%. E enquanto com as pessoas pretas houve um aumento 45% a mais de pessoas pretas. O que significa isso? Aí a gente tem que entender como que as pessoas morrem, né? Tem questões relacionadas à saúde, mas quando a gente pensa em morte por violência, a gente pensa no quê? Assassinato, suicídio e fenômenos desse tipo. Então, se está tendo mais pessoas pretas morrendo, é porque são pessoas que estão mais sujeitas a esse tipo de violência. Né? Se fosse equitativo, a gente esperaria que tivesse uma proporção parecida de brancos e pretos em relação a isso. Mais alguns indicadores aqui, pessoal, que eu vou pegar mais um só. A frequência líquida de ensino médio é 49,2% maior entre jovem branco do que jovem negro. O que significa isso, pessoal? Que se a gente tem
né, um percentual de pessoas pretas terminando o ensino médio, que é metade do que as pessoas brancas terminam, significa que quando a gente pensa no ingresso no nível superior, essas pessoas pretas também não estão chegando. Porque se elas não fazem ensino médio, elas não podem fazer ensino superior. Então vocês percebem que vai tendo gargalos? Aí quando alguém fala assim, nossa, mas política de cota, que vai ser a nossa próxima aula, né? Quando a gente voltar do recesso, ah, mas política de cota é um absurdo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, nós estamos pensando pessoas que vão sendo barradas dos processos muito cedo. Então, a questão das cotas, na verdade, é para permitir que pelo menos algumas dessas pessoas que conseguem terminar o ensino médio tenham pelo menos a chance de chegar no ensino superior. E eu vou falar uma coisa para vocês enquanto professor de nível superior, tá? Quando a gente tem aluno cotista, a dedicação deles é infinitamente maior do que os alunos não cotistas, tá? E isso tem 1000 estudos. Eu vejo pela prática, mas tem sim centenas de estudos mostrando que um aluno que entra por cota, ele se dedica mais ao ensino superior. Por quê? Porque como o processo é mais difícil para ele chegar ali, ele valoriza estar naquele lugar. Ao passo que, assim, não desmerecendo quem não é cotista também, tá, pessoal? Porque tem muitos alunos bons que são não cotistas, né? Mas colocar isso que a gente oferece um privilégio para uma pessoa e literalmente como se isso não fosse algo que fosse necessário ou que a pessoa não merecesse, sabe? Considerando esse histórico. É muito assustador para mim isso. Mas eu não sei se é porque eu estou na universidade, eu participei muito das discussões, principalmente dessa época de implantação de lei de cota, e aí como eu vivenciei isso muito de perto durante o processo de implantação, isso para mim ficou muito... me sensibilizou bastante. Porque eu confesso para vocês, eu não tinha muita percepção disso antes não, tá? Quando eu fiz faculdade, por exemplo, no meu curso tinham 200 alunos. Tinha 2 pessoas pretas só, entre os 200 alunos. E eu não questionava por quê? Porque quando eu penso na escolarização, eu lembro que tinha uma quantidade grande de pessoas pretas quando eu estava, por exemplo, na educação infantil, no Fundamental 1. Só que à medida que eu fui avançando na escolarização, as pessoas pretas foram sendo excluídas. E como que elas são excluídas? Por exemplo, quando eu estava no Fundamental, tinha umas meninas pretas na minha turma. Só que aí era uma escola de uma cidade pequena e só tinha turmas durante o dia. Só que elas trabalhavam como empregada doméstica. E aí elas não podiam ir para a escola. Então o que elas faziam? Saíam da escola, porque não tinha como elas fazerem a educação básica no período diurno. Né? É uma coisa muito... E assim, hoje eu entendo isso. Na época, é tão normalizado racismo estrutural que você acha que era beleza. Ah, ela prefere trabalhar do que estudar. A gente pensa isso. Ela prefere trabalhar que estudar. Como se isso fosse uma escolha, né? Não é preferir, é porque tem que trabalhar, né? Senão não sobrevive. Então é uma coisa que me assusta bastante, tá, gente? Aí, pessoal, eu também coloquei esse documento para vocês. É muito importante que a gente, que é da pedagogia, a gente lê esse documento, tá? Que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais da legislação, tá? E essas DCNs, elas surgem fruto dessa legislação que é de 2003, que regulamenta a questão do ensino de história e cultura africana nas escolas e na formação inicial de professores, né? E aí eu coloquei alguns recortes, né, da DCN, só para vocês terem uma ideia do que ela propõe, mas é muito importante que vocês leiam elas na íntegra, tá? É um documento, como é documento, a linguagem não é tão divertida de ler, mas traz muita coisa importante para a gente entender como seria uma educação de fato, né, voltada para as relações interétnicas e para a diversidade cultural. Então, por exemplo, aqui, ó, a educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas, valores que eduquem cidadãos quanto ao seu pertencimento étnico-racial. Descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam a todos ter igualmente respeitado seus direitos, valorizado sua identidade e assim participem da consolidação da democracia brasileira. Vocês perceberam que a DCN não exclui nenhuma etnia? Inclusive a etnia de origem europeia está ali, né? Interessante isso, né? E aí, o que você escuta normalmente? Ah, as pessoas pretas querem mais direitos que os brancos. Não é isso. Na verdade, as pessoas pretas, elas querem garantir os direitos que elas foram privadas,
que um branco tem o direito. Por exemplo, nenhum branco ele vai ser suspeito de ser um assaltante porque ele é branco. Ele pode ser suspeito de assalto por causa de comportamento. Agora, uma pessoa preta pode ser suspeita de assalto simplesmente porque ela é preta e está passando ali na hora errada. É isso que as pessoas têm que entender. Isso é ter o mesmo direito. É você poder estar andando na rua e você não ser considerado um violador de normas e leis simplesmente porque você tem uma pele escura. É isso. Né? Então, isso não é querer ter mais direito. Na verdade, isso é querer ter garantido o mesmo direito que uma pessoa branca tem, por exemplo. Certo? Por isso que quando eu me essa disciplina, eu fico meio desconfortável, porque assim, gente, é muito... Parece que é meio hipócrita eu falar isso, porque obviamente que eu nunca passei por nenhuma situação desse tipo, por ser um homem branco. Né? Mas depois que isso ficou claro para mim, eu entendi qual que é a grande questão. Porque como a gente não vivencia isso, a gente parece que isso não nos afeta, mas afeta sim. Porque quando a gente pensa que todos somos humanos, eu não posso achar que um outro humano é menor que eu, é menos que eu, ou que ele merece passar por esse tipo de violência simplesmente porque ele existe. Né? É uma questão que me pega bastante. Assim. Um outro trecho, pessoal, que trata da questão do ensino da história da cultura afro-brasileira e africana. Né? Aqui na DCN isso aí é regulamentado. A gente vai ter uma aula também que eu gosto bastante, que a gente trata dessa questão. Tá? É bem bonitinha essa aula. Que a gente fala da influência, né, na questão da comida, do vocabulário, até na forma que a gente fala português aqui no Brasil, tem a ver com essas influências indígenas e africanas, né? E aí a DCN ela traz algumas perspectivas em relação a isso. Mais um ponto, né, que é obrigatório que os sistemas de ensino eles se equipem para dar conta de discutir essas questões. Né, para combate de preconceito, para valorização das diferenças, para a educação das relações. Né, então, isso é compromisso dos sistemas de ensino. Então, a DCN traz esse norte também, que o sistema de ensino não pode simplesmente se privar. Por exemplo, quando a gente é professor, se a gente presencia um ato de racismo, a gente não pode simplesmente colocar panos quentes. A gente tem que fazer uma intervenção educativa, explicar por que aquilo não pode ser feito. O que está acontecendo quando a pessoa faz isso? Levar nosso aluno a refletir por que ele foi preconceituoso. Sabe? E fazer o outro que foi alvo desse preconceito entender que não tem nada errado com ele. Né? E também, assim, não é nem culpa do outro que foi preconceituoso também, tá, gente? Porque o racismo estrutural, ele tá na entranha, né, da nossa cultura. Mas a gente tem que criar mecanismos para poder desvencilhar disso. Não é porque está na entranha que a gente não consegue eliminar, tá? Então é muito importante. E aí, acho que tem mais uma questão. Aí também que os sistemas de ensino devem incentivar a pesquisa, buscando, né, alternativas para a gente combater o preconceito, para a gente valorizar as diferenças, né? Então, a DCN é um documento muito bonitinho de ler também, tá? A linguagem é técnica, mas ele traz umas questões de reflexão muito boas. E aí, pensando numa dimensão mais pragmática, eu sugiro algumas mídias, né, que vocês podem utilizar para discutir questão interétnica e de diversidade cultural. Eu não sei se vocês conhecem algum desses, mas, por exemplo, Escritores da Liberdade tem a ver, é bem uma proposta, né, de dar voz para as pessoas marginalizadas, principalmente em relação à questão de cor de pele e de origem geográfica, né? É um filme belíssimo, eu recomendo que vocês assistam, tá, gente? É bem interessante que é uma professora branca e aí ela resolve... É baseado em fatos, então assim, é bem interessante. Glee, a própria série é baseada nas diversidades, né? Porque é o grupo de pessoas que são excluídas que resolvem se juntar num coral e aí tem toda uma questão, tem discussões de vários tipos de preconceito e de formas de resistência a esse preconceito, tá? Então vale muito a pena. Não sei se vocês já viram Entre Muros da Escola, que é uma pegada muito parecida com os Escritores da Liberdade, só que aí no contexto francês. E aí uma coisa que eu achei interessante, que o Entre Muros da Escola, eu acho que é muito mais próximo do que a gente vivencia aqui no Brasil do que o Escritores da Liberdade. Que eu acho que o sistema educacional nosso é mais parecido com esse sistema educacional francês do que com o americano. Então é bem interessante, assim, é a mesma coisa, é um professor branco, né, que trabalha numa escola periférica de Paris, e aí você tem os alunos, né, que são imigrantes, aí pode ver que tem pessoas pretas, de origem árabe, né, e todos têm alguma questão, assim, importante de segregação, discriminação, né, tem alguns que desistem da escola, sabe, pessoas, assim,
tem um menino que ele é excelente escritor, e aí ele desiste da escola por causa da condição de trabalho, por causa da família, né? Então, vale muito a pena. E para o Dia Nascer Feliz também, que é um filme nacional que discute também diferentes níveis de preconceito. Então, assim, aqui é algumas sugestões de mídias, tá, gente? Eu gosto muito de audiovisual, tanto é que eu pesquiso audiovisual aqui com os meus alunos, uma das linhas de pesquisa que eu tenho aqui com audiovisual. Então, assim, é sempre importante a gente também utilizar esse tipo de recurso, né, para nos formarmos e nos informarmos. E aí, pessoal, eu sugiro também que vocês façam uma visita em alguns sites de grupos de resistência, né? Por exemplo, a Fundação Cultural Palmares, né? Então, na apresentação vocês conseguem acessar esse link. Eu coloquei uma imagem aqui do Malhação Viva a Diferença, que foi uma das temporadas de Malhação que trouxe a questão da diversidade, que é bem interessante, né? É bem interessante porque foi uma temporada que teve muita audiência, então teve um impacto na formação de opinião, né? Então, eu recomendo demais. E a maravilhosa Djamila Ribeiro, ela tem um Instagram que é maravilhoso, então eu recomendo que vocês a sigam. E digitem no YouTube de Djamila Ribeiro, eu coloquei já uma fala dela, é muito bom, gente, é muito bom. Então eu recomendo demais. Se vocês puderem ler Lugar de Fala, que é um livrinho pequenininho que eu já mostrei para vocês na outra aula, também recomendo. Que é uma aula de refletir sobre a questão do preconceito. Assim, eu acho fantástico pessoas que têm essa capacidade de escrita. E aí, pessoal, a aula de hoje, ela era uma aula mais curtinha mesmo, vocês viram que eu me empolguei um pouco, teve aquele monte de probleminha no começo, mas conseguimos chegar no final da aula tranquilamente. Vocês querem fazer algum comentário? O chat, pessoal, acho legal, eu não tenho comentado o que vocês têm colocado no chat, mas vem para mim depois que vocês escreveram, tá? E aí eu leio tudo. E aí eu vou até usar depois, eu vou organizar essas falas de vocês e fazer tipo um documento para vocês terem acesso, porque está tendo muita riqueza de falas, de participação, tá? E aí eu não tenho conseguido fazer a leitura aqui, mas eu prometo que eu vou organizar isso como vem para mim, né? Quando vem a gravação da aula, vem o chat também. Vem a lista de presença de vocês, né? E vem o chat. Então, acho que é muito válido. Acho que alguém abriu o microfone. Quem quer falar, gente? Fui eu. Oi, Théo, pode falar. Professor, aqui no início, no conteúdo do seu curso, é só uma pergunta, tá? Teria possibilidade de o senhor colocar em ordem crescente os módulos, por exemplo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, porque eles estão, assim, aleatórios, né? Na verdade, eu fiz de propósito, porque é o seguinte, eu vou colocar o módulo que a gente está trabalhando no momento mais para cima. Porque semana passada estava um. Sim, dá confusão. Mas o que acontece também, que muita gente reclamou, Thelma, de que quando vai baixando, essa pessoa se perde. Então, se você coloca ele primeiro, a pessoa sabe que é a primeira coisa que ela tem que fazer. Isso mesmo. Você entendeu? Por isso que eu fiz isso. Então, eu pensei em colocar sempre a semana que a gente estiver desenvolvendo para cima. E aí a gente vai em ordem decrescente. Mas não faz diferença para mim, porque a coisa mais simples que tem é mudar esses módulos de lugar, viu? É para quem vê. Não é igual isso aqui que eu fiz aqui agora, não, tá? Não é tão complicado que aquilo lá, não. Você entra no botãozinho, você simplesmente pede, quero colocar perto de tal lugar o negócio. Mas aí, vocês acham que é melhor, pessoal, colocar na ordem crescente? 1, 2, 3? Para mim, particularmente, sim, né? Porque fica meio estranho, assim. Não sei, na minha opinião, né? O que vocês pensam? Não, porque para mim é bem diferente mesmo, assim. Sinceramente, acho que na ordem crescente ficaria melhor. Tá, não, eu mudo. Porque isso para mim Nossa, isso é um negócio tão simples de fazer que é até legal fazer, porque parece um negocinho assim para você mexer e você fala, eu quero que vá para qualquer lugar. Você não precisa ficar arrastando. Você fala assim, eu quero que venha depois de tal coisa e antes de tal coisa. E aí ele manda assim automático. Professor Luiz, mas não confuso, eu acho. Tá, não, eu faço essa alteração sim. Obrigada. Pessoal, então eu vou colocar na ordem crescente, tá? Vou voltar para a ordem crescente. Só que aí vocês não estranhem que vai estar 1, 2 e 5, tá, gente? Aí quando tiver o 3, eu coloco 1, 2, 3 e 5. E assim por diante, tá? Porque aí, para deixar o PCC. Aí a Suzana levantou a mão. Pode falar, Suzana. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Sim, perfeito. Eu queria só fazer um comentário a respeito daquilo que você comentou, né, de ser um homem branco, né, de estar nesse lugar de fala e falando das questões de racismo e diversidade étnica, né. Há pouco tempo agora eu tive uma experiência de fazer um seminário, inclusive foi de 6 meses,
a respeito de racismo, diversidade sexual, no caso, e saúde, porque eu trabalho na saúde e hoje a gente tem aí vários públicos que nós atendemos, né, na saúde pública. E nós tivemos foi um trabalho assim que a gente ficou pensando muito tempo para fazer esse seminário, organizar, enfim. E aí nós tivemos uma dificuldade tremenda da comunidade acadêmica, do pessoal justamente participar, porque a maioria dos palestrantes eram negros, né? Porque, assim, afinal, nós estávamos falando de racismo e eles falando do lugar de fala. E a gente chegou a escutar, sabe? Assim, olha, nossa, mas lá só tem negro falando, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, a gente até comentou isso, não era para ser assim, mas nos faltou um homem branco, porque a maioria das pessoas que iam eram assistentes sociais, psicólogos, pessoal de enfermagem, que são pessoal que já trabalha na linha de frente com essa população, majoritariamente, né? Então, a gente chegou, aí você falando agora na nossa aula, né? Eu não me sinto confortável, mas às vezes, por outro lado, a sua condição de branco dê mais visibilidade. Infelizmente, não era para ser assim. Mas me fez lembrar Suzana, dessa experiência. concordo com você. É triste, né? Na verdade, eu fico triste. E eu sei que funciona dessa forma. Por isso que eu tento me posicionar o máximo que eu posso, porque eu sei que eu sou uma voz ouvida. E aí, você sendo ouvido, você faz com que as pessoas prestem atenção naquilo. Que elas deveriam prestar atenção só por observar, mas já que não acontece... Mas é desconfortável, de qualquer forma, tá? Toda vez que eu dou essa disciplina, eu fico assim, gente, por que não concorre mais uma outra pessoa que seja preta para poder ter esse lugar de direito, né? Mas aí toda vez só tem eu lá, sozinho. Justamente. Apesar que, assim, eu particularmente adoro dar essa disciplina. Eu me sinto constrangido por não me sentir tão como uma voz que conseguiria trazer a experiência. Que eu acho que é importante você ter a questão da experiência. Por isso que eu vou colocar um monte de vídeo de outras pessoas pretas falando, né, nos módulos, para ter essas pessoas falando, né? Para serem ouvidas. Mas eu também entendo que, como não tem nenhuma outra pessoa para assumir esse cargo, digamos assim, que seja eu, pelo menos, né, gente? Pelo menos eu acho que eu tenho um pouquinho mais de noção do espaço que eu estou, né? Obviamente que o fato de ser um homem gay, isso favorece muito, tá, gente? A gente ter esse olhar. Porque a gente também sofre preconceito. Não é o mesmo tipo de preconceito por existir diariamente. Então, a gente entende o que é sofrer isso, mas é diferente da cor da pele. Porque, por exemplo, o fato de eu ser um homem gay, não necessariamente eu vou sofrer um preconceito por ser gay. Depende do que acontecer. Agora, a pessoa preta, basta ela chegar. Entende a questão? E aí é uma questão, acho que é bem mais grave. O senhor precisa de ver, nós tivemos depoimento em uma das palestras de um médico negro. Nossa, que legal. Foi, que demais. É uma autoridade, né? É importante você ter pessoas pretas nesses locais de justamente, autoridade. Justamente, e como que ele retratou a experiência dele, de que, assim, sempre todos os problemas eram dele, assim, né? Todos os problemas que apareciam, era ele que tinha que... Como que ele ficou taxado de que, falta isso para fazer, quem foi? O plantão, sempre o pior plantão era sempre o dele, né? E ele falou, e foi assim durante toda a minha graduação, é assim até hoje, é uma pessoa conceituadíssima. Ele diz que ele chega, às vezes, em alguns lugares para fazer a palestra, o pessoal, às vezes, em lugares diferentes, tudo, pergunta para ele onde está o médico que veio falar. Ele diz que ele já passou por esse constrangimento, porque a classe médica é uma classe médica, eles são completamente corporativos e muito racistas, né? Muito racistas. Extremamente. E perguntaram para ele, o senhor viu quem que é o médico que vem falar hoje na palestra? Tal? Ele chegou a retratar isso para a gente. Que absurdo, né? É um negócio que... Só que, assim, a gente tem que tensionar mesmo para que as pessoas cheguem nesses lugares e aí começa a mudar a regra do jogo, né? Porque a questão é que esse grupo profissional, ele é dominado por homens brancos, né? Tem muito homem branco. E aí, claro que o racismo ele vem porque é uma coalização daquele grupo contra um outro grupo, com medo de perder a hegemonia, né? É bem assustador. Aqui no FTM, o curso de medicina ele é tradicionalíssimo, né? A hora que você vê os professores todos brancos, os alunos todos brancos, é muito... Porque como eu dou aula na licenciatura, obviamente que não tem
50%, tá, gente? Não tem, não tem. Só que na licenciatura tem pelo menos um pouco mais de pessoas pretas. Porque o curso é noturno, porque é formação de professor, e aí fica essa história de que quem vai ocupar esses lugares seriam pessoas menos afortunadas, digamos assim, né? Mal sabe eles que a questão de ser professor te dá uma capacidade de entender a realidade enorme, né? Então, mal sabia eles que, na verdade, se eles soubessem disso, eles iriam ocupar o lugar de professor, aí os salários seriam altíssimos, né? Se as pessoas ocupassem, se preocupassem em ser professores, né? Mas tudo bem. Mas obrigado por compartilhar. Se vocês tiverem coisas, experiências assim para compartilhar, gente, não tenham vergonha, que eu acho que é importante. A disciplina é para isso mesmo, tá? Acho que a Clarice, pode falar, Clarice. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, pessoal tudo também. jóia. Então, tá bom. Não, era só para complementar a fala da Thelma, né, sobre os módulos, que eu também estava meio perdida. Eu só não pronunciei porque eu fico um pouco assim, meio tímida. Mas é só para dar um pouco mais de ênfase aí nos módulos, porque eu fiquei perdidinha. Estava até fazendo uma tarefa aqui, mas eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus, onde eu tô? Tô fora da casinha. Ó, Mas já me até achei. reorganizei, tá? Já até reorganizei, porque era um módulo só que eu desloquei, né? Pode ver que é o módulo 1 para cima já. Já até Porque eu arrumei isso, tá? fiquei perdida. Eu falei para vocês, é super simples para fazer. Tá? Mas eu fiquei perdidinha também com a Thelma. Mas É foi que bom. aqui na biologia, eu vou colocando, eu vou deslocando os módulos. Mas também é diferente, né? A gente encontra com eles toda semana. Fora encontrar eles cara a cara toda semana, eu encontro mais de uma vez na semana nos corredores. Então, se eles tiverem alguma dúvida, eles conseguem falar comigo direto, né? Sim. Então, acaba tendo um contato muito próximo. Então, Ô, professor, assim... eu admiro, sabe, os alunos aí que se pronunciam, porque eu geralmente eu fico meio travada para falar. Então eu pego assim, ensejo aí, porque eu fico um pouco tímida para falar mesmo, das minhas dificuldades. Então, Thelma, obrigada, viu? Ah, não, mas Obrigada, tranquilo, Clarice, mas professor. não tenha vergonha, tá? Eu entendo que quando eu estou na situação de vocês, por exemplo, quando eu não sou professor ou mediador, eu também fico super constrangido de abrir o microfone para falar. Quando tinha reunião do conselho universitário, que eu fazia parte, né, da academia, eu não tinha coragem de abrir o microfone para falar. Eu não tinha coragem, eu ficava morrendo de vergonha. Porque era Nossa, muita gente. Aí eu falei, putz, eu não estou mediando, então eu vou ficar quieto. E aí eu ficava, eu sou de falar até, tá? Eu sou a pessoa que fala. e eu sou Nunca vi. totalmente assim, ainda mais assim, com várias pessoas no ambiente. Hoje mesmo aconteceu um fato no meu trabalho, né? Teve a confraternização, eles pediram para mim falar. Eu fiquei muda, me deu um choque. Eu consegui. Se pedir desculpa, assim, não dá. Eu não consigo. Mas a gente tem que Não, mas trabalhar isso na gente, né? Porque senão tem, vai tem. travando, você não desenvolve. E E esse ainda é o meu mais pensando problema. assim, se você pretende atuar como professora, né? É importante que a gente tenha essa perda um pouco a timidez. Eu sou muito de Mas falar e tal, mas eu sou bem tímido, viu, gente? Assim, fora de contexto assim de trabalho, eu entro mudo e saio calado dos lugares. Eu não sou muito de. Mas é a Mas, questão do professor, o que papel, né? Do fez. personagem. É um personagem, tá, gente? É Sim, desse mas, jeito. professor, o que fez eu fazer a pedagogia foi justamente isso. De eu perder esse medo de falar, sabe? De me, sabe? De interar com o pessoal. Porque Que é é importante. grande essa dificuldade minha, muito mesmo. Mas você já fez um movimento. O fato de você optar por fazer pedagogia quer dizer que você está fazendo um movimento tentando superar isso. Que a gente tem que tentar fazer os movimentos, né? Sim, E é bom a gente se posicionar, porque tem hora que a gente tem que se posicionar mesmo, porque senão a gente acaba sendo muito lesado quando a gente não se posiciona, sabe, Clarice? sim, atropelada. É importante, importante. É. Mas vai dar tudo certo. Ah, Até dá. você formar, você já vai estar Ixi, vou abrindo estar o microfone, afiadinha. abrindo a câmera, Isso, ó, dá cantando. licença que eu tô entrando. A Dá falha licença que minha. agora sou eu. É É isso. bem assim. Muito bom. Ai, obrigada, Tá? viu? Obrigada, Thelma. Tranquilo. Amália, pode. Ela levanta a mãozinha, pode falar. Renato, você tinha levantado a mão também, né? Você desistiu? Que eu vi que ele tinha levantado a mão antes. Bom, não sei. Pode falar, Amália. Se o Renato, aí o Renato pode abrir depois.
Professor, boa noite. Eu vivenciei dentro da sala de aula com crianças, trabalho com crianças menores, né? São bebês, turma do maternal. Então, assim, eu vivenciei, eu achei estranho, porque eu nunca tinha presenciado tal fato. Com crianças de 3 anos, dentre essas crianças, 4 negras e 16 brancas. 4 pretas, né? Agora, só corrigindo. 4 pretas e 16 brancas. Uma criança em especial nos chamou muita atenção, porque ela não se misturava com as crianças pretas. Quando a gente colocava, na hora de sentar, ela já só ficava com as turmas brancas, só com as crianças brancas. E quando a gente colocava ela ao lado das crianças pretas, ela chorava, ela gritava e ela falava que não queria ficar de jeito nenhum, que ela não era obrigada a ficar desse jeito, uma criança de 3 anos. E eu nunca vi algo assim com uma criança de 3 anos tem esse tipo de comportamento, né? Inclusive, isso foi observado durante um bom tempo, né? E durante esse bom tempo, a mesma atitude. Todas as vezes que a gente... E mudava, às vezes era por causa, às vezes, de uma criança, né? A gente achava que era a fulana tal, mas não, colocava sempre, era de crianças com cores pretas, né? Se você colocava, ela não ficava de jeito nenhum. Ela ficava no chão, mas ela não ficava perto das crianças. E não brincava com as crianças. Não interagia em nada, hipótese alguma. E, inclusive, nós passamos na época, para a nossa diretora, né? E ela entrou em contato com a família, tudo. Mas a família disse que não tinha nada, que na casa dela era tudo normal. O que o senhor acha disso? O senhor acredita que na casa da pessoa não tem, que aqui isso é da criança mesmo? Porque Você eu sabe que acho eu que fico é uma coisa assustado? que eu nunca vivenciei. Eu fiquei muito estarrecida de uma criança de 3 anos. E era algo assim muito, muito estranho mesmo. Olha, é difícil falar se tem. A primeira hipótese que a gente levanta é que provavelmente a família tem um discurso bem racista, inclusive de aversão, de exclusão forte mesmo, né? E aí eu fico pensando que a gente aprende esse preconceituoso muito novo, né? Porque se uma criança de 3 anos manifesta já comportamento tão agressivo em relação a uma pessoa de uma outra etnia, é porque a gente consegue aprender isso muito cedo, né? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é pai e mãe do que a gente fala perto dessas crianças, né? Só que, por outro lado, e se for algum tipo de leitura ou programa que os pais... Sabe aquela história de deixar a criança ver o que quiser, para a criança não encher o saco? É muito comum, né? O pessoal colocar a criança com tela para a criança não ficar enchendo o saco. Só que criança tem energia, né? Então, assim, obviamente que ela vai querer brincar, fazer regaço, fazer bagunça, é de ser criança, né? Então, eu não sei, é muito difícil. Vocês não tentaram perguntar para ela por que ela não queria ficar, o que acontece, vocês não conseguiram perguntar isso para ela. Não, Porque 3 porque anos é ela era difícil, né, gente? muito difícil, professora. E assim, ela era Nossa. ela era objetiva, ela não aceitava de jeito nenhum. E se você colocar, quando a gente colocava, porque muitas vezes a gente, tipo, como se fosse às vezes forçar, né? A criança às vezes sentar do lado, porque é algo que era muito estranho. Eu nunca tinha de pôr ela do lado das crianças. Era como se ela tivesse nojo de ficar ali do lado das crianças. Se as crianças relassem nela, ela queria que lavasse as mãos. Então, assim, era algo fora do normal. E a gente vivenciou isso. Hoje a gente achou muito estranho. E a diretora chegou a chamar os pais, mas os pais falaram que não, que em casa não tinha nenhum tipo de comportamento desse. Mas eu achei muito estranho, porque a criança, eu acredito, desde pequenininho, ela é espelho dos pais, né? Ela reproduz ali o que o adulto faz, né? Ou de algum parente que está mais próximo, né? Porque, assim, vai que ela é cuidada por avós ou por tios, Sim, que ela às vezes pode reproduz o acontecer que o isso, né? adulto faz, né? Aquele adulto Ela próximo que está vê e lá. ela reproduz quem está próximo. A questão aqui tem que perguntar para os pais qual a reação dela quando ela está perto de pessoas pretas, porque o fato dela não ter o comportamento em casa pode ser porque eles não convivem com nenhuma pessoa preta. Entende, Amália? Que aí é uma questão para se pensar. Que o fato dela não ter o comportamento em casa é porque não tem
o que está causando o comportamento, que é uma pessoa preta. Então, às vezes, ela não convive com nenhuma pessoa. Mas isso, assim, é que não dá para afirmar, mas tem a hipótese que a gente pode levantar é que provavelmente deve ter algum tipo de ação muito racista dentro do círculo de convivência, né? Não necessariamente os pais, mas entre as pessoas que ela convive, provavelmente adultos, isso deve ser algo que deve ser reverberado, a pessoa deve falar, nossa, que nojo, de verdade, sabe, assim? Às vezes tem uma empregada, e aí a mãe não deixa a empregada, por exemplo, tomar água num copo X, ou usar o banheiro, entendeu? Umas coisas assim, porque acontece, tá? Acontece. Eu acredito que deve ser alguma coisa desse tipo mesmo, professor, porque era algo fora do normal, né? Isso é Na assustador, brincadeira de gente. roda, ela não pegava hipótese alguma na mão da criança. E não era criança A ou B, era todas as crianças, simplesmente pelo fato da cor da criança. Era algo Ou bem. seja, Foi algo que eu ela fez pensei uma que foi muito associação. marcante. E isso seria uma questão do. Nossa, gente, isso é uma coisa muito séria. Eu não, Amália, eu tô até perdido, porque 3 anos eu acho uma idade muito complicada de você fazer as intervenções, né? Porque você não Muito pode perguntar, porque difícil. a criança não vai saber entender o que você está perguntando Não para ela. vai. E Muito ela difícil, também porque a não gente tem. entende o que ela está fazendo, viu? Ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela está Exatamente. reproduzindo, porque isso aí é bem de comportamento condicionado, sabe? É o que eu penso Com também. 3 anos. E por isso que foi chamado os pais, foi tentado conversar, mas os pais se Aí foram seus bem pais têm esse categóricos que na casa posicionamento. deles não tinha esse tipo de coisa, mas a gente achou muito algo que foi atípico mesmo. E aí o duro que assim, eu não sei nem o que te falar, porque uma questão era tentar ir socializando ela aos poucos, né? Mas se ela tem uma atitude muito radical, é ruim para as outras crianças também, né? Porque você imagina, você chegar perto, a menina começar a gritar e vai falar coisa pesada, né? Provavelmente. Que nojo, sai daqui, né? Pensa. Eu não sei o que te dizer isso, mas isso parece que não necessariamente os pais, mas provavelmente pessoas com quem ela convive, porque a criança ela não nasce preconceituosa. Nenhum de nós nasce preconceituoso, a gente aprende a Eu ser. também acho. Também acho. Né? Outra Então, coisa que eu vivenciei também aí no caso, meu esposo, né, que veio falando no trabalho dele, tem uma funcionária que trabalha com ele, ela é analfabeta, né? E ela foi até o banco aqui de Ribeirão Preto. Ela foi ao banco, ela disse que precisava fazer a senha do cartão dela, e a funcionária atendeu ela e falou, não, tudo bem, pode ficar tranquila que eu faço, a senhora consegue memorizar o que está escrito? Ela falou, consigo. E assim, a funcionária fez a senha para ela. Ao chegar na empresa do meu esposo, ela mostrou o papel que ela tinha escrito, e cuja a surpresa deles estava escrito a palavra macaco. Que ela disse que ela disse que na hora ela observou que eles estavam rindo entre uma funcionária e outra, e ela falou assim, a senhora jamais vai esquecer a tua senha. E ela presenciou isso. Isso foi no começo do ano, né? Eles foram até a agência, né? Foi concretizado, colocou a agência na justiça, colocou a funcionária também, ela conseguiu uma indenização e a funcionária está respondendo no processo. Então, é algo que a gente, às vezes, né, acontece realmente todos os dias, mas muitas vezes a gente não fica sabendo, né? E isso gente, é um aconteceu. horror, né? Terrível. Nossa, olha, me dá vontade de vomitar, sabia? Porque não foi há 20, 30 anos atrás, foi ontem, né? Nossa, Exatamente, mas foi no começo do ainda ano bem quando que é aconteceu. só no justiça. É bom, Amália. Porque pessoas assim, elas só entendem se elas tiverem que ser penalizadas. Sabe? Porque não é possível que em pleno século XXI uma pessoa tenha uma atitude dessa. E eu fico pensando, como que você tem coragem de fazer isso com uma pessoa que é simples, que não consegue perceber a maldade, gente? Nossa, pelo amor de Deus, credo. Olha, eu acho isso assim, Realmente, eu quando fico eles feliz. mostraram para o meu esposo, chegou aqui, ele chegou chorando, né? Porque ele falou assim, como que pode, né? Ter um Como que ser humano pode? capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Como que pode? Aí quando a gente pensa assim, que todos somos humanos, né? Eu fico pensando se essas pessoas elas são humanas mesmo. Porque eu acho que a questão delas aí é que elas não entram dentro dessa unidade de ser humano. Porque para você ter uma atitude dessas, você não pode ser humano. Você não pode ser humano. Né? Então, uma coisa ai, gente, credo. Ai, Amália. Nossa.
Ai, Tamires, pode falar. Me deu um negócio bem ruim mesmo agora. Da menina já tinha me dado uma questão ruim, mas isso aí acho que foi pior. Porque aí você vê que tem uma. Porque a menina ela não é mal intencionada, ela não sabe o que ela está fazendo. Agora, adulto sabe muito bem o que está fazendo. Então Foram duas situações que eu vivenciei bem recentemente. A da criança foi no ano passado e essa foi do meu esposo, que ele vivenciou presencialmente. E aí ele me falou agora que o desfecho, né, faz mais ou menos um mês e meio, mais ou menos, que ela conseguiu uma indenização. Mas ela passou, ficou chorando, né? Porque quando ela chegou com o papel até lá na empresa e mostrou para eles ficaram indignados. Foi onde que eles resolveram, todo mundo, se juntar e ajudar ela para ela entrar na justiça e cobrar os direitos dela, feito, porque é gente, algo que não tem nem cabimento, né? Não tem cabimento. É uma coisa que é assustadora, mas ainda bem que as pessoas sabem que racismo é crime, né? Ainda bem que as pessoas não têm essa consciência. Que você precisa realmente operacionalizar. É racista, tem que pagar por isso. Tem que pagar por isso. Tá errado demais, gente. Nossa Senhora. Por isso que eu falo, parece que não existe, mas olha isso aí, gente. Aí como que uma pessoa preta quer direito maior que branco? Eu queria saber uma pessoa branca que passou uma situação dessas. E qual que foi o motivo? O que essa mulher fez, gente? Credo. Tamires, pode falar. O único motivo ser analfabeta, né, coitada? O único motivo ser analfabeta e ser preta. Será que se fosse uma analfabeta branca, elas iam escrever macaca? Não. Né? Acredito então, que não, professor. Eu acho que não. Então, uma questão aí... Eu vou até relatar quando eu for fazer minha tarefa. No ano de 2017, eu fui trabalhar em uma casa. Eu era muito nova, né, na época. Aí tinha uma senhora lá que passava roupa. Ela chamava Rosa. Aí tinha um menino, eu tinha 2 gêmeos, pequenininho, né? Eu acho que ele deve ter 5, 6 anos mais ou menos também. Aí ele está assim, Tamires, a gente não gosta da Rosa, que a Rosa é preta e é pobre. Desse jeito, 5, 6 anos, aqui na cidade de Araxá. Eu fiquei abismada, falei, mãe, eu não volto lá mais. Mãe, pelo amor de Deus, como é que faz isso? Aí minha mãe falou assim que era desse jeito, que eles tinham preconceito, que a família toda tinha preconceito, e era igual o senhor falou aí, não deixava a Rosa tomar nos copos, não deixava ela usar os banheiros. Aí, na época, a rodoviária aqui de Araxá tinha uns banheiros. A Rosa tinha que sair lá do serviço dela, que é uma casa ali perto da rodoviária, da casa dela para ir no banheiro da rodoviária. Antes era um lugar de comércio aqui, sabe? Aí a Rosa tinha que fazer isso. Eu falei, como é que você fica num serviço desse? Como é que você aceita essas condições, minha querida? Vai correr atrás dos seus direitos. E como ela também é igual a coisinha falou aí, ela era analfabeta, não tinha estudo nenhum na época e achava que era tudo normal. Olha pra você ver. Isso não, é muito... bem isso mesmo, tá mesmo. A pessoa ela é colocada como inferior e que aí teve uma fala que eu ouvi numa reunião do PIBID, da biologia, que uma pessoa falou assim que as pessoas pretas que não conseguiam ser bem-sucedidas eram porque eram preguiçosas. Isso esse ano, tá? Esse ano. E aí eu fico pensando, será que essa mulher já parou para pensar que às vezes tem pessoas pretas que a questão não é uma questão de preguiça. A pessoa sofreu tanto que ela deixa de ter realmente energia. Porque é o caso da Rosa, que ela deve ter passado por isso tantas vezes que ela simplesmente ela não tem mais força para... Simplesmente ela aceita, sabe? Assim, e assim, não é culpa dela, né? Porque eu acho que isso é uma forma até de colocar a pessoa como inferior. Porque se você faz isso, a pessoa se convence que ela é inferior. Se você repete, sabe? Exaustivamente, que você é menos, você não pode usar o banheiro da minha casa, você não pode tomar água, porque você é preta, você é pobre, e aí a pessoa, ela é condicionada a aceitar isso. É muito triste, tá, gente? Muito... Ai, credo. A disciplina é legal, mas a gente tem essas reflexões que elas são deprimentes, tá, gente? Infelizmente. Mas faz parte da discussão. Então, a gente, enquanto futuro, vocês, enquanto futuros professores, né? Pensem sobre isso que a gente está trazendo aqui. E se por acaso algum de vocês achar que é mimimi, que não precisa de tudo isso, eu espero que os relatos aqui tenham sensibilizado pelo menos um pouquinho, tá? Quem não consegue entender isso, porque pensa se você fosse essa pessoa no lugar. Pensa se você fosse essa criança, que a outra criança ia ficar perto de você porque você é preta. Pensa se você fosse a Rosa, né? Ou essa outra senhora.
que foi levar dinheiro, inclusive deve ter ajudado a mal acabada da pessoa que atendeu ela lá no banco a cumprir uma cota, porque eles têm cota, em banco é desse jeito, tá? Eles têm cota de conta para abrir, tem cota de empréstimo para fazer, ajudou a cumprir a cota e ainda teve que sair humilhado. Como se quem estava precisando ali não era essa pessoa que a Amália citou, mas é o banco que precisa. E quem te atende precisa mais ainda, porque se não cumprir cota é demitido. Então, é um negócio assim... Ai, gente, dá até um negócio ruim. Gente, tá muito bom o papo, mas eu vou precisar terminar, porque eu ainda tenho que preparar o auditório para a mostra de cinema. Mas eu sabia que ia render aqui algumas reflexões, né? E fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né? Aí agora a gente vai ficar um tempinho afastado, mas já já a gente volta às nossas atividades da disciplina, viu? Desejo um ótimo Natal para vocês, uma ótima passagem de ano e que a gente tenha um 2026 assim, fantástico, tá? Com menos preconceito, com menos discriminação, né? E que situações como essa que vocês relataram, elas se tornem cada vez menos comuns. Certo? Obrigado, viu, gente? Feliz Natal, professor. Obrigado, obrigado. Feliz Natal para todos.